Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 360 e minguando até 930 dias, 9 de dezembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem um trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo. Produzir amor incondicional de Deus, cumplicidade do marido. Antes deste, eu produzi cumplicidade do marido. Peço a vocês que acompanhem tudo, que isso é muito interessante e deixe de ser essa vítima social. Eu sempre deixo na descrição um vídeo anterior para que vocês possam acompanhar tudo que está sendo dito, que isso é importante. Eu também pego a expressão de dentro da sociedade e trago para este blog diário para que, de uma certa forma, eu venha trazer a consciência sobre o que já tem dentro da sociedade, sobre a consciência, né, deste corpo em específico, para trazer informação, né, de forma que eu pego a expressão de dentro da sociedade e levo da mesma forma. Eu tomo a expressão e levo ela para a sociedade da mesma forma, devolvendo aquilo que já é da sociedade por direito. Vocês se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, que é muito importante. Então, vamos dar a continuidade. No blog anterior, nós estávamos falando sobre as divisões, certo? No que Deus criou a sua origem, né? Quando ele está, com o seu poder, Deus criou, né, a vida e o corpo. Aqui no Cristo ele formou, né, espírito e corpo para o relacionamento social, para o Cristo, certo? De uma certa forma, o Cristo ele representa o relacionamento social e que hoje em dia é anticristo, tá? É anticristo. E antes do corpo nós temos a consciência do corpo interior, aí que vai representar todas essas origens aqui que Deus criou no paraíso, né? Incluindo essas dimensões tudo aqui, porque em certa forma esse corpo, esse espírito aqui que foi desabitado dessa glória, ele vai dar uma continuidade sobre esses 4 elementos aqui. Aqui, né, o quinto elemento dimensional é uma continuidade desses aqui. Então, ele vai estar aqui habitado no corpo interior, sendo simples, palavra da vida. Né? O que é a palavra da vida? A verdade no corpo, a verdade na presença do corpo, a consciência do corpo interior. Então, você vai estar confessando todas as estruturas de Deus, toda a origem de Deus. É isso daqui, tudo aqui se resume em palavra da vida. Quando o espírito sai da glória dessa glória, ele forma espírito aqui e forma espírito, e do espírito ele forma palavra, da palavra ele forma vida antes do corpo, no interior do corpo, palavra da vida, entregando aqui para o relacionamento social a consciência de um corpo comum, a glória de um corpo comum, ele entrega para o relacionamento social a verdade, então ele está sendo gloriado no interior dele com Deus e gloriado no exterior para o relacionamento social junto a Cristo, ok? Entenda isso. O que ele faz de certo para dentro, ele tem que fazer de certo para fora, certo?
E dessa mesma forma, para ficar um confessando o outro, certo? Se você negar um, você nega o outro também. Se você negar Deus, você nega o Cristo. Se negar Cristo, você nega Deus, porque ambos são uma continuidade. Porque aqui até então nós entendemos que esse espírito, essa vida aqui, esse corpo aqui, ele é emocional e dividido entre o relacionamento social e a consciência do corpo interior. Ele é dividido, esse corpo aqui, ele fica dividido. Mas aí, então vocês entendam que aqui, no meio aqui, pode haver os quatro elementos da mesma forma, da consciência por causa da vida do corpo e por causa da expressão desse corpo, sendo a verdade, ele fica formando os quatro elementos, o que Deus foram criados na sua glória, né? Com isso aqui, com a sua glória, Deus criou esses quatro elementos, palavra, vida, corpo e a glória de um corpo comum. Aqui esse corpo emocional ficou dividido entre o relacionamento social e o corpo interior, mas ele pode dar, quando você tem espírito, você pode formar a vida. E quando você tem vida, você pode formar a glória de um corpo comum e sendo gloriado no exterior do corpo. Hoje a Bíblia é significativa, certo? Não é possível ver essas ideias que eu estou apresentando, porque ela veio para vocês de uma forma significativa. Mas é bonito, vai ser muito bonito quando a Bíblia ela vier abrir em nossas consciências com as suas escritas originais sobre tudo essas dimensões de Deus. Aí vocês vão entender que coisas que Deus faz sempre é perfeita, certo? Hoje Deus está se aplicando a Cristo para trabalho social, né? Para disciplinar, para educar um corpo e outro. Olha, o que eu quero dizer com isso que eu estou querendo dizer? O que eu quero resumindo tudo? O que eu quero dizer? Resumindo tudo que eu quero dizer. Não dê poder ao homem. Tudo é Deus que faz. Se conscientiza em tudo que está sendo dito e deixa de ser essa vítima social. Não dê poder ao homem, ok? Não dê. Tudo que Deus faz, o anticristo, não tenha medo, irmão. É só uma expressão. Ame seu irmão, não fica com medo. As pessoas estão vindo aí bombeando de falsidade, guerra, sei que tem lá. Fica tranquilo. Se você não deve nada a ninguém, não vai acontecer nada com você. Pode ficar tranquilo. Agora, se você deve, é bem capaz de acontecer sim com você. Mas até então, das suas responsabilidades, você não vai se escapar, certo? Se você deve a alguém, você vai ter que pagar de uma certa forma. Porque quando você falando dever, estou falando de atos consequentes, não é de dinheiro, não. Dinheiro, esse é o de mínimo. É quando você gera cumplicidade a outras pessoas. Quando você machuca uma pessoa, quando machuca o irmão, você fere o irmão, e você acha que não vai, sendo injusto com ele, acha que não vai acontecer com você, vai da mesma forma. Seja injusto, pega uma pessoa covardemente, bate nela, para você ver se você não vai gerar uma cumplicidade para você. Vai gerar cumplicidade, ok? Sempre quando eu falo disso, eu gosto de relembrar e ressaltar que existe atos missionários que ele é parecido com atos consequentes, mas eles não é atos consequentes. Então, quando você for julgar pela transparência do outro, preste atenção que você pode estar gerando cumplicidade para você e da mesma forma. Então, você não tem que julgar pela expressão das pessoas, você não convive com a pessoa, você não está dentro da casa dela, você não passa o que ela passa, você não sabe o que ela passa, então você não é juiz de ninguém. Você não pode julgar ninguém, ok? Se inscreva neste canal e sinalize esse vídeo. Vamos para esse próximo contexto. Para que possamos compreender a cumplicidade de Cristo, vamos permitir a nossa consciência ao princípio da criação de Deus, certo? E conduzindo a nossa consciência para conhecer que Deus é Espírito e poder, certo? Isto explica que o Pai e o Filho é Espírito, independente se é Pai, se é Filho, certo? O que entendemos desta explicação é que Deus não é corpo emocional, certo? Explicando a ideia que o Pai e o Filho é Espírito
e não um corpo emocional. E com este entendimento, o próprio Espírito de Deus, ele mesmo explica Deus a todas as vossas criações. E com este entendimento, o próprio Espírito de Deus, ele mesmo explica Deus e todas as vossas explicações. Eu estou, de uma certa forma, perdendo a minha concentração, porque tem um barulho por de volta aqui, né? E às vezes eu perco a minha concentração. Mas vamos seguir. Eu acredito que esse texto dá para vocês compreender muito bem. Se for o caso, eu repito. Mas o que eu quero que vocês compreendam? Olha, para que nós possamos sair dessa ideia que um corpo emocional é Deus. Nunca um corpo emocional vai ser Deus. O máximo que um corpo emocional pode chegar é a consciência de um corpo comum. É a consciência do corpo interior de um corpo comum. Isso, e de uma certa forma, eu já tenho blogs explicando sobre isso, quando Deus ele se aplica no corpo Adão, Deus aplica o meu eu no corpo Adão, sendo a palavra da vida, ele transforma esse espírito em palavra da vida e dá uma consciência para esse corpo Adão, e de uma certa forma ele estava sendo gloriado com Cristo, o próprio Deus sendo gloriado com Cristo, antes dele ser sacrificado. Mas depois do seu sacrifício, ele foi depois do seu sacrifício, ele se transformou em anticristo. Aquele espírito, ele foi o sacrifício e se transformou o anticristo. O que transformou o anticristo? Desfazendo desse corpo emocional. É como se Deus tivesse falado assim: eu sou espírito e pronto, acabou. Eu sou espírito, né? Não me entenda com outros corpos que estão por aí. Mas você entenda que o máximo que podemos entender de um corpo de Deus dentro de nós é quando ele se aplica ao corpo emocional de uma forma que ele é a palavra da vida. Quando ele se aplica o meu eu interior no Adão, ele se aplica o meu eu interior no Adão. Ele vai dizer para todo mundo: olha, eu sou palavra, eu sou vida. Eu sou palavra, eu sou vida. Tá? Eu não sou corpo emocional. Eu não sou corpo emocional. Eu não sou quem vocês estão fazendo os deuses aí, criando imagem minha falsa. Aqui eu vou te falar para vocês mais dessa vez. Eu sou palavra, eu sou vida. Eu sou a vossas consciência dos vossos corpos interior. É Deus dando essa explicação. Aí depois que veio o sacrifício, aí se criou o anticristo. Criou o anticristo para explicar mais uma vez dentro do Cristo: olha, eu não sou corpo emocional. Não sou corpo emocional. Eu sou a palavra da vida. Eu sou a verdade na presença do corpo. Mesmo porque, se entendendo, mesmo porque, o que que acontece? Olha, tudo é a forma que não basta eu ser uma pessoa perfeita, por exemplo, de eu ser uma pessoa santa, não basta isso, porque eu vou estar em juízo dos outros. As pessoas vão me julgar pelos meus comportamentos. E quando eu estou habitado em uma consciência, e por mais que eu seja santo, por exemplo, eu vou ficar negado por outro. Então, para que não haja negação sobre o corpo de Deus, sobre o corpo de Deus, então Deus negou de uma vez para que todo entendesse que ele não é corpo emocional, que ele é Cristo, Deus é Cristo. De uma certa forma, ele é a consciência do corpo interior de cada um e que hoje ele formou o Cristo. O Cristo é todas essas dimensões, ele representa todos a imagem, a expressão de todos os corpos. E no corpo interior é a origem de Deus, a consciência do corpo comum. Dentro dele é o próprio Deus. Dentro de nós é o próprio Deus e no exterior todos é a consciência a glória de um corpo comum, sendo esse gloriado com Cristo de todas as formas. Vocês compreendem isso. É muito interessante vocês compreenderem isso, ok? Vou formalizar esse contexto mais uma vez, como eu tenho dito, certo? Para que a gente possamos compreender, e já está explicado, então vocês vai se formalizando quando eu vou fazendo a leitura, ok? Para que possamos compreender a complexidade de Cristo, vamos permitir a nossa consciência ao princípio da criação de Deus e conduzindo a nossa consciência para conhecer que o Espírito de Deus é poder.
Isto explica que o Pai e o Filho é Espírito, independente se é Pai, se é Filho. E o que entendemos desta explicação é que Deus não é corpo emocional, explicando a ideia de que o Pai e o Filho é Espírito, Pai e Filho é Espírito, certo? Dentro dessa ideia que as pessoas falam da Bíblia, é Pai e Filho, Espírito e Santo. Pai para Espírito e Filho para poder, para Santo, para glória. Significa que ele é santo, que ele não tem erro na sua criação, ok? E não, então, vamos entender, explicando a ideia de que o Pai é Pai e o Filho é Espírito, e não um corpo emocional. E com este entendimento, o próprio Espírito de Deus, ele mesmo explica Deus e todas as vossas criações. O que eu digo? Por que eu digo assim que o próprio Espírito de Deus explica Deus? Ué, porque ele não é um corpo emocional. É isso que o texto está dizendo. É isso que nós temos que entender. Que Deus não é um corpo emocional. Eu não posso olhar para o meu irmão e dizer, olha lá, Deus lá, dando poder para o homem. Eu não posso fazer isso. Isso eu quero que você... Quando Deus estava aqui no corpo Adão, Deus estava aqui, né, dando a consciência, aplicando o meu eu no interior do corpo Adão. As pessoas até que poderiam ver, né, aquele corpo perfeito, sem erro, até então, certo? Mas como eu tenho dito, eu acabei de ter dito que esse corpo vai ficar sobre o julgamento do outro, porque ele já estava entrando em juízo, em júri popular, naquele exato momento ele já estava entrando em júri popular. Aí então se criou o anticristo por causa da expressão, pelo aquilo que as pessoas condenam um e o outro. Sempre foi assim. Uma pessoa estava errada, ele a sacrificava para exemplificar. Então Deus veio e aplicou no interior. Eu sou palavra da vida, não sou corpo emocional, e acabou com toda a confusão. Aí o que caiu para fora dentro do Cristo foi o fruto da perdição, o anticristo, fruto da perdição. E que hoje os atos conscientes usam ele para fazer trabalho social, para flexionar o corpo dos atos conscientes, certo? E isso, o anticristo para os atos conscientes são a sabedoria de corpo. Sabedoria de corpo é o equilíbrio entre um corpo e o outro. Entre Cristo, entre um corpo e outro. É o equilíbrio entre todas as coisas, entre o seu corpo interior, entre o Cristo, entre o outro corpo. É um equilíbrio. As pessoas que têm equilíbrio podem ver dentro da sociedade, elas não entram em contradição, elas não brigam, porque elas não vão gerar a complexidade, porque elas têm ciência em tudo que elas estão falando, que estão fazendo. Elas têm, e quando elas se aplicam, né, de uma forma mais delicada, que existe atos que têm mais delicado, ele de certa forma ele tem uma autoridade para exercer essa funcionalidade, ok? Então vocês entendam isso aqui que está sendo dito, Deus acabou, você não é mais corpo emocional, eu não posso ser corpo emocional, o máximo que eu posso ser é a palavra da vida, a vossas consciências de vossos corpos interior. Eu me apliquei no corpo Adão para lhe dar a consciência do corpo interior para cada corpinho específico. E o que vai para fora agora é de Cristo. Deus falou isso. E o que vai para fora é do anticristo. E se no fruto dos seus não estiver sendo produzido bom, quando vocês caiu na divisão de bem, se não for um fruto bom, aí vocês vai produzir o anticristo. Se não produzir um fruto bom, produza o anticristo. E vocês vai produzir o anticristo. De uma forma inconsciente, quando você produz o anticristo de uma forma inconsciente, você gera atos consequentes. Então, sempre, de novo, falando sobre isso, explicando, especificando, relatando tudo o que for acontecido, tudo dessa forma, bem esclarecido nas suas consciências, para que vocês não tenham dúvida, não ter dúvida, tudo bem explicadinho, certo? Às vezes eu travo para falar, né, procurando uma expressão, mas não tem problema. Eu vou achando expressão e vou me conduzindo a esse trabalho, porque esse trabalho é de Deus e de Cristo. Ele está no controle de tudo, ok?
Vamos formalizar mais este outro contexto, ok? Vamos lá. Entretanto, podemos conhecer que o Espírito de Deus, ele mesmo é um com o Cristo, certo? Para conhecer este ideal, vamos formalizar em nossa consciência para os 4 elementos do corpo emocional, sendo este palavra, vida, corpo e a glória de um corpo comum. Podemos conhecer que há 2 para o poder de Deus, e sendo a palavra da vida, e sendo estes 2 gloriado com Deus no interior do corpo, e mais 2 sendo o corpo e a glória de um corpo comum. Quando eu fiz a abertura desse blog diário, eu já estava tendo dito sobre isso, eu já tinha adiantado, né? Aqui esse corpo emocional, ele está dividido aqui dentro do Cristo, né? Porque de uma certa forma, quando eu falei no texto, eu falei da palavra da vida, representando um corpo interior antes do corpo, e o corpo de glória, que é o corpo de glória, sendo a glória de um corpo comum, certo? De uma certa forma, o corpo de glória é a consciência do corpo exterior, aqui no Cristo. Aqui nós vamos repetir da mesma forma a, o, a consciência do corpo interior e a consciência do corpo exterior. Da mesma forma, sendo a consciência do corpo exterior, explicando com a palavra da vida, e a consciência do corpo exterior, explicando com a glória de um corpo comum, sendo único, né? Fazendo uma união, unindo os dois em uma consciência única, sendo uma consciência interior e uma consciência exterior, para explicar 2 elementos de Deus, fazendo essa conexão, porque esse Cristo é de Deus, né? E este Espírito é de Deus. Esse Cristo é de Deus e este Espírito é de Deus. Aí, no meio aqui vai ficar o corpo emocional, né? Aqui pode aparecer um espírito. Eu já tenho dito, quando Paulo, que vem aqui nessa mesma postura de Deus, ele explica o espírito de um corpo comum, porque naquele momento Paulo estava aqui junto com o Espírito de Deus, porque o Espírito maior é de Deus e o Espírito menor é de um corpo comum, certo? Existe cumplicidade sobre isso, existe explicação sobre isso. Um dia a gente vamos chegar lá, eu não cheguei nessa parte ainda, certo? Mas eu quero formalizar ela mais para frente, quando a minha consciência estiver bem ampla sobre tudo isso, ok? Então você entenda. Consciência do corpo interior, explicado pela palavra da vida, e a consciência do corpo exterior, explicado com essa ideia de ser verdadeiro na presença do corpo, ok? Podemos conhecer que há 2 para o poder de Deus, e sendo a palavra da vida, e sendo estes 2 gloriados com Deus, né? O 2 aqui, antes do corpo interior, a palavra da vida, né? É gloriado com Deus, depois do corpo aqui é gloriado com Cristo, né? Que é a glória de um corpo comum, seria o corpo e a glória de um corpo comum, para ser gloriado com Cristo. Sendo 2 de Deus e 2 do homem. Vamos entender isso. 2 de Deus, sendo esse e esse, e 2 aqui para o homem, certo? E de uma certa forma, o corpo emocional vai ter um espírito flexionado para dentro, para a consciência do corpo comum, sendo ele junto com Deus, e para a consciência do corpo exterior, sendo gloriado com Cristo, certo? De uma certa forma, é assim que a gente compreenda. Interior para ser gloriado com Deus e exterior para ser gloriado com Cristo. Dois de Deus, né? Sendo Cristo e o Espírito maior que é de Deus, e o Cristo é de Deus, e no meio a consciência do corpo comum, aí um espírito de um corpo comum flexionado para dentro para representar a sua origem, e o espírito flexionado para fora para representar a consciência do relacionamento social, que é a glória de um corpo comum. Não é interessante tudo isso que está sendo dito? Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva no canal e deixe de ser essa vítima social, ok? E mais 2, sendo o corpo e a glória de um corpo comum. Como eu tenho dito, já falei sobre isso, que a glória de um corpo comum é a consciência do exterior de corpo, que fica sendo gloriado com Cristo, ok? Vamos formalizar mais este contexto? Vamos lá. Entenda que estes 4 elementos
do corpo emocional, representado por um ser divino, Cristo, ele não poderá ser corpo emocional. Isto sim, por causa de sua espiritualidade. Bem explicadinho isso, não é? Bem antes eu já estava falando tudo sobre isso. Por que ele se transformou? Por causa da espiritualidade. Porque quando o corpo emocional fica habitado, ele vai entrar em juízo sobre os olhos do outro que nem te conhece, vai fazer julgamento. Então, Deus resolveu que ele não seria corpo emocional e caiu para fora, é anticristo. Deus não falou assim, não sou corpo emocional. Não pode ser corpo emocional. Deus não pode, porque ele não pode estar em um espaço pequeno desse. Ele tem que estar em todos os espaços. Isso explica isso para vocês, né? Não é fácil entender isso? Ótimo, vocês entendam isso logo, certo? Vamos voltar a esse contexto e formalizar ele de novo. Entenda que estes quatro elementos do corpo emocional, representado por um ser divino, sendo Cristo, ele não poderá ser corpo emocional. Isto sim, por causa da sua espiritualidade. Esta espiritualidade vai representar antes e o depois do corpo emocional, explicando cada corpo em específico, sendo antes a consciência do corpo interior, esta consciência aplicada em cada corpo em específico. Vai representar a origem de cada corpo em específico, sendo mais preciso com a palavra da vida, sendo a cumplicidade de todos, sendo todos gloriados com Deus por causa da origem de sua criação. O que eu quero dizer a complexidade de dentro? Olha, todos nós somos consciência do corpo interior. Somos isso. Pronto, acabou. Todos nós somos isso. Consciência do corpo interior. Então, Deus, ele pode, de uma certa forma, trazer mensagens grandiosas através de um corpo físico e emocional, mas ele ser Deus? Não, não pode ser, porque senão Deus vai ficar no escândalo, que nem ficou quando ele veio habitar no corpo Adão. Então, entenda isso. Deus pode trazer grandes mensagens, pode mover uma montanha por outro lado, pode, né? Mas ser o corpo emocional não pode ser o corpo emocional. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós somos consciência do corpo interior, todos nós temos uma origem de Deus dentro de nós. Aí o que vai para fora é de Cristo. Aí que hoje em dia vem representado pelo anticristo, que as pessoas produzem o mal. Aí chamamos de anticristo, porque eles estão contra Cristo, eles não têm a glória, eles não têm a essência de Cristo, ele não pode ser gloriado com Cristo, porque eles são falsos interiormente, eles mentem sobre uma coisa, sobre uma outra, para tirar lucro, para tirar benefício, de todas as formas, vocês vejam isso, está tudo dentro da sociedade. Então, Cristo não pode ser um corpo emocional, né? E todos nós temos uma consciência do corpo interior, todos temos uma consciência do corpo interior, e, consequentemente, quando a gente entendemos que somos consciência do corpo interior, consequentemente, nós ficamos gloriados com Cristo, né, para o relacionamento social. Significa que nós temos consciência, que nós estamos sendo formados, né, nessa segunda sociedade de Deus, certo? E que, de uma certa forma, elas vão se unir, certo? Dois interior, sendo a palavra da vida, a consciência do corpo interior no nosso interior, e sendo dois para o exterior, para o relacionamento social, né? O corpo gloriado, o corpo de glória, a consciência de um corpo comum, a verdade na presença do corpo. Quando você forma a verdade na presença do corpo, você fica sendo gloriado no exterior do corpo. Essa formalidade, essa sociedade que Deus criou e que hoje ela é alternativa, né? Ela é alternativa. Ela não é a verdade, mas é uma alternativa. Ah, não tem opção, sei que tem lá, vamos criar uma nova sociedade
para competir com Deus, por exemplo. Aí eles criou a sociedade alternativa. A sociedade alternativa, o que que é? Um dos nossos corpos emocional se manifestando. É o meu interesse de ganhar um dinheiro, é o meu... Não que isso seja ruim, eu tenho que trabalhar, mas eles complicam isso, eles relacionam isso além das suas produtividades. Quando ele está só produzindo, não tem problema, pode ficar rico, milionário, eles estão sendo, de uma certa forma, honestos, não tem problema, mas eles começam a relacionar interesses emocionais, guerra, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, tal, okay? E esquecendo das essências, da sua consciência, do seu corpo interior, negando a Deus no seu interior e negando a Cristo da mesma forma no exterior de corpo. Vocês compreendem isso de todas as formas? Muito interessante tudo que está sendo dito. Peço a vocês que se inscrevam neste canal, sinalizem esse vídeo. Vou fazer a 39ª parte desse título. É muito interessante. O amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo. Isso é muito interessante. Peço a vocês que sinalizem este vídeo e se inscrevam neste canal e deixe de ser essa vítima social. Eu sempre pego a expressão de dentro da sociedade e trago para esse blog diário para me informalizar para vocês, para que vocês tomem consciência de tudo. Tudo que eu tenho dito, Deus do princípio, Deus do início, que eu criei esse canal, é de extrema importância. Se você estiver acompanhando isso, vocês não é mais uma vítima social. Tenho certeza disso, certo? Tenho certeza que vocês não vai ser mais essa vítima social. Entenda o que está sendo dito. Procure, né? Tire um tempo para vocês ver o que tem dentro desse blog diário, cada um deles. E vocês não será mais essa vítima social. É claro que isso vai depender do despertar da consciência de cada corpo em específico. Tem muita gente travada de todas as formas. Existe pessoas que estão se despertando, né? De uma certa forma, eu não tenho relação direta com as pessoas, com o público. Eu não tenho essa relação direta com o público, não tenho. Nem com minha família, nem eu não falo sobre esses trabalhos não, com colega, com amigo, não. Eu não tenho relação direta com o público, mas eu vejo, assim, eu tento enxergar com os olhos espiritual, entendendo o quanto isso está sendo bom, né? De uma certa forma, a internet já está mudando o seu estilo de produzir vídeo. Hoje tem aí o despertar das consciências, cada um está se manifestando de uma forma, né? Trabalhando, produzindo seus vídeos, conteúdo, né? De uma certa forma sendo recompensado, né? Não criando crise entre outros irmãos, entre religião, fazendo disso uma coisa saudável. Quando ela vem criando crise sobre religião, sobre costumes antigos, isso já é ruim, porque a nossa realidade, nós encarnamos isso. Se a gente for tratar as pessoas com esses idealismos, nós vai estar sendo injusto com ela. Espera, deixa que Deus que trabalha com a consciência dele, é Deus que resolve isso. Você faz a sua parte, deixa as pessoas viver a vida dele. Está certo, está errado? Não importa, é Deus que vai compensar. Tudo aí é de Deus, né? Tudo aí é de Deus. Tudo que está sendo formalizado de Deus, é para Deus. Não é para corpo emocional ficar se engrandecendo, nada disso, certo? Existe situação, igual eu tenho dito, falo sempre, que vai exigir movimento maior, né, mais agressivo para a sociedade. Vamos fazer de acordo com Deus vai abrindo a porta. Deus vai abrindo a porta e nós vai passando. Não abriu a porta, vamos ficar aqui de braço cruzado, só observando. O que é bom também. Vamos ficar olhando aí, né? Cada um se responsabiliza por si e Deus se responsabiliza por todos. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.